Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite. Terça-feira está entrando no ar a partir de agora o Atualidades Pampa com as notícias que marcaram este dia. Justiça manda prender mulher de Sérgio Cabral e a polícia hoje à tarde bateu. Quem bate não é o frio, é a polícia. Bateram lá na casa da dona Adriana Anselmo. Vamos ver o que vai acontecer. Enquanto isso, o Senado, ou os senhores senadores, se juntaram, se uniram e decidiram que eles não vão afastar Renan Calheiros da presidência. Vão aguardar a decisão do Supremo, que é esperada para amanhã. O julgamento, né, da liminar que foi concedida, o que fazia com que... Liminar, né, que foi concedida, que fazia com que o presidente do Senado fosse afastado. A Polícia Civil, que tem trabalhado muito, mas realmente muito, assim como a Polícia Militar, a Brigada Militar, tem se desdobrado, mesmo que com a metade do salário, ou às vezes um terço do salário recebido, tem se desdobrado para fazer o seu trabalho, para combater até onde pode a violência que aumenta a cada dia na nossa cidade e no nosso estado. Realizou a maior apreensão de êxtase no nosso estado. E para aqueles telespectadores que através do e-mail ou através do WhatsApp, ou mesmo que encontram conosco eventualmente nas ruas, perguntam que novidades vocês têm sobre o caso do deputado Jardel. A Atualidades Pampa tem algumas informações para passar para vocês. Fique conosco, nós estamos entrando no ar a partir de agora, com toda a nossa equipe aqui reunida nesta terça-feira, para levar até vocês as notícias com as nossas opiniões, os nossos comentários, com descontração, com bom humor, mas sem o aniversariante do dia, né? Sem os desvarios. Sem os desvarios. Hoje, Chicão Tofani completa mais um ano de vida. Não sabemos quanto. Deve estar chegando nos 50. 74. Não, ele tá na casa dos 50. Acho que ele tá chegando. Eu preciso que ele fique na casa dos 50, enquanto ele não ultrapassar a casa dos 50, eu também não ultrapasso. Aniversário do Chicão de 60 anos, eu fui uns 4 já. Tu já contou isso? Então, hoje deve estar no 5º. Mas eu acho que tu vai no aniversário hoje tu não vai. Tu vai no aniversário, hoje tu não vai. Pra deixar de ser... Pra deixar de parar de contar. Ele parou de contar. O Chicão é bissexto. Ô, Chicão. O Chicão é bissexto. Se nós vamos... Tu é bom de matemática. É bissexto ou bissexto? Não, olha aqui, ó. A gente não pode falar pelas costas, ele não tá aqui. Não, na ausência da pessoa. Vamos falar pelas costas. É aniversário dele, vamos respeitar. Vamos falar pelas costas. Não vamos. O Chicão merece. Ninguém vai contar pra ele. Então, parabéns, Chicão Tofani. Parabéns pra você. Será que ele vai nos assistir? A frase que a Jéssica falou. Eu acho que ele respeita o Chicão porque ele te respeitaria. O que é? A frase que a Jéssica falou. Respeita o Chicão porque ele te respeitaria. Ou ela não conhece o Chicão, ou ela conhece a mim. Há quantos dias você senta nessa bancada? Há quanto tempo você está nessa bancada? Você está nessa bancada? Você não falou o Chicão respeitar alguém? Eu acho. Uns 30 dias, ainda está perdoado. Sabe nada. Eu ainda estou me entrosando. Tu ainda está seduzida pelos encantos de Chicão Tofani. Isso. Mas eu fui irônica nesta frase. Tá entendendo. Vai ficar marcada na paleta. Amanhã, quando ele chegar, vai ter. Sim, vai ter. Brincadeiras à parte, hoje é aniversário de Chicão Tofani e ele não veio trabalhar, ele se deu de presente um dia de folga, ele merece, deve estar confraternizando. Como ele é um homem de muitos amigos, de gente que gosta muito de recepcioná-lo, ele não tem mais dia na semana, hora no dia no mês para poder
atender todos os convites que ele tem. Venha jantar aqui, almoçar aqui, tomar café ali. Então, hoje, está fazendo um day off. Ele merece. Parabéns, feliz aniversário ao nosso colega aqui de bancada, Chicão Tofani. Mas não se aposentou, né? Não, nem pode, porque assim, ó, o assunto do dia foi a aposentadoria. Não veio para não ouvir falar sobre a nova aposentadoria. Não, porque o Jardel pediu, né, a aposentadoria. O Jardel não pediu aposentadoria, exatamente. Por invalidez. Na verdade, a Assembleia é que vai se aproveitar de uma perícia do INSS, foi marcada para janeiro, ele está no processo de cassação que segue tramitando, que é aquele processo que foi iniciado há um tempo atrás, ao qual ele não compareceu nas reuniões, nas comissões, para fazer depoimento, enfim. Agora a Procuradoria da Assembleia Legislativa encaminhou um pedido, né, dele próprio, para que seja decretada a sua aposentadoria por invalidez junto ao INSS. Nós vamos ter que dormir com esse barulho. Uma decisão inédita, né? Não, ele encaminhou um pedido. É que ele apresentou um laudo dizendo que ele era incapaz. Então, já que ele é incapaz, então a Procuradoria entendeu que ele sendo incapaz, eles pagam 15 dias, como funciona com todos os outros, e o restante fica com o INSS se realmente passar pela perícia do INSS. E aí fala acha que ele vai rodar? Não vai rodar, ele vai passar com louvor. Será que vai conseguir? Sim, mas vai ser legal, porque todos os drogaditos desse país, a partir de agora, podem entrar com pedido de aposentadoria por incapacidade. Sim. Ué? Cuidado. Não tem que ter cuidado nenhum. Adicto. Ele assumiu a sua relação. Ele assumiu a sua relação com drogas, ele assumiu a sua relação, ele é acusado de porte, de posse, de compra, de tudo isso. Ele mesmo assumiu no passado a sua relação com drogas. Então, eu recomendo a todos os drogaditos que procurem a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, porque lá estão encaminhando todos para aposentadoria. Arrumar uma graninha. Não é assim, não procure a Assembleia Legislativa. Procure sim, não é a Assembleia Legislativa que está encaminhando isso. Isso aí é o caso, nós estamos falando do caso do deputado Jardel, em especial, por isso que é a Assembleia Legislativa, porque o Jardel é vinculado, como qualquer trabalhador, ao regime, ele e outros deputados, ao regime geral da Previdência, ou seja, ao INSS, e se encaminha, então, o pedido ao INSS. Desculpa, eu não entendo, mas se o Jardel, caso se aposente por invalidez, enfim, ele mantém ganhando salário de deputado? Não, do INSS. Do INSS. Mas não tem a outra aposentadoria. O teto do INSS e a Assembleia complementa. O teto que é de R$ 5.147. É uma piada, né? Sim. Mas é uma piada com a nossa cara. Aí a ideia é a seguinte, fecha o gabinete dele, não tem assessores mais e tal, enfim. Agora, e o processo de cassação continua. Exatamente. É mantido. O processo de cassação dele como deputado continua. Se o processo de cassação dele andar e ele for cassado antes da aposentadoria... Que provavelmente será. Que é o que pode acontecer, ele se aposenta pelo regime geral. Senão, ele vai ter rendimento de deputado. Não, mas eu acho que ele não chega tanto, Gustavo. Não sei, não. Eu, ultimamente... Agora já fiquei com medo. Aliás, falando em aposentadoria, seu Michel Temer, o que aprontou com essa proposta de reforma da Previdência é imoral, senhores. Olha, eu defendia que o senhor Michel Temer, falei muito contra uma série de coisas, estava se atacando o senhor Michel Temer, mas vou colocar uma coisa para vocês. A partir de hoje, eu já visto a camisa fora Temer, porque a proposta que ele fez na reforma da Previdência beira a imoralidade. O que ele fez foi uma indecência. Ele, o seu Padilha, que é o seu braço direito, estão fazendo com os brasileiros um verdadeiro genocídio de pessoas acima de 55, 60 anos. Um país que não tem saúde decente, não tem infraestrutura de assistência nenhuma. Ele quer que a pessoa não apenas tenha 65 anos, mas 49 anos de contribuição para conseguir se aposentar com o salário integral, que seria o limite do teto, calculado pelos últimos 5 anos com uma média estabelecida pelo reajuste, um cálculo atuarial de fator negativo, ou seja, abaixo da inflação. Ninguém no Brasil vai se aposentar com o teto, primeiro. Segundo,
Ninguém no Brasil vai conseguir se aposentar com 100%, porque 49 anos de contribuição e 65 anos de idade vai ser coisa para muito poucos e uma carnificina. Eu não consigo imaginar um trabalhador da construção civil, um vigia, não consigo imaginar um professor, não consigo imaginar nenhum desses profissionais, um brigadiano, trabalhando 49 anos para poder se aposentar com a integralidade. E mesmo assim, repito, com a média dos últimos 5 anos. Ou seja, a gente esperava uma coisa dura, esperava o recrudescimento, esperava o limite de idade, que eu apoiei aqui. Agora, o que foi apresentado é uma imoralidade. Você se aposentar com 65 anos com apenas 75%. Apenas com 65 anos tudo bem, né? Agora os 75% é que é... Sim. Pior que o fator previdenciário. Exatamente. Ele trouxe o fator previdenciário e conseguiu piorar. Seu Michel Temer, já estou mandando fazer minha camisinha fora Temer, porque isso não foi uma proposta que o senhor fez, foi uma ofensa à população e ao trabalhador brasileiro. O senhor que tem várias aposentadorias e tudo de verba pública, o senhor... E tudo no teto? Tudo no teto, o senhor, o seu Padilha, essa turminha toda que tem aposentadorias várias e tem garantido a sua geração e a próxima geração com o seu patrimônio pessoal, o que o senhor fez foi uma ofensa ao cidadão brasileiro, ao trabalhador brasileiro. Ou o senhor retira essa proposta e pede desculpas ao Brasil, ou o senhor vai arrumar gente, muito mais gente na rua com fora Temer do que o senhor imagina. E o recadinho ao Congresso Nacional. Aprovem isso e o povo vai invadir a Câmara Federal. Fora os privilégios que se mantêm para alguns, né? O Brasil é o país do privilégio. Só quem se ferra é o povo. Sabe o que se criou? A aposentadoria de valor abaixo do salário mínimo. Criou-se a aposentadoria... Já existiu isso, meio salário mínimo. Abaixo do salário mínimo. Já existiu meio salário mínimo. E isso vale para servidores públicos e... Sim, vai unificar para todo mundo. Para todos. Homens e mulheres. Também, para deputados, regime especial para deputados, senadores. Para mim caiu o regime especial. Regime especial. Entra a PEC, cai o regime especial. Não é para todo mundo, não é para valer para todo mundo. Aí é que tá. Se eles falassem pra gente assim, vocês vão ter que trabalhar mais do que já trabalham, mas assim, aguentem as pontas aí que a gente vai abrir mão e sacrificar os nossos benefícios aqui. Aí, dava uma negociada. Alice, acorda, Alice. Isso aqui não é o país da... Olha, infelizmente. não apresentaram... Acorda, Alice. Não apresentaram... Só o povo que se ferra. Não apresentaram nenhuma proposta atuarial. Não apresentaram o cálculo atuarial, só falam em rombo da Previdência, rombo da Previdência. É mentira. Eu estou começando a acreditar que o que dezenas de parlamentares e técnicos dizem é verdade. Mentira. O rombo da Previdência é uma grande mentira no Brasil. A Previdência é autossustentável. Eles arrecadam milhões... O INSS arrecada milhões em imposto para tudo que é lado, mas tem que pagar privilégios. E nisso eles não tocaram. Agora, o que foi apresentado hoje é uma ofensa à nação. É uma ofensa à nação. Eu acho que o governo tem que retirar essa proposta. Porque o governo, eu pensei assim, o governo vai apresentar uma proposta dura, e aí o Congresso vai lá, mexe, tira daqui, ajeita dali, coisa e tal. 65 anos, acho razoável, tá bom? Idade mínima, 65 anos, país de primeiro mundo. Aí... vem gente para frente da Câmara, o ilustre ministro da Previdência, o careca lá, da família Adams, vem para frente da Câmara e diz o seguinte: não, porque em países de primeiro mundo, porque é Dinamarca, Holanda, aqui limpa a boca antes de falar na Dinamarca, na Holanda, na Suécia, nesses países que têm aposentadoria aos 65 anos. Porque lá existe uma estrutura de saúde à disposição, existe mecanismos, não existe, a idade mínima lá é 65 anos. Mas se o cidadão começar a trabalhar 5, 10 anos atrás, ele vai se aposentar do mesmo jeito. É o respeito aos velhos, é o respeito à cidadania, coisa que vocês em Brasília não estão fazendo. Então, um recado ao Congresso brasileiro. Se vocês pensarem, não precisa aprovar, se pensarem em aprovar essa barbaridade que o senhor Michel Temer e a turma dele mandaram hoje, como reforma da Previdência, pode ter certeza, o povo vai invadir a Câmara Federal. Chame o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, o diabo que o carregue. Chame o que quiser e põe na frente, porque o povo vai invadir. Vocês não têm o direito de destruir a cidadania desse país. Até porque o que vocês querem, todo mundo já viu. Porque se vocês não sabem fazer conta, tem brasileiro que sabe. O cálculo atuarial quer que vocês ganhem 10 anos de sprint. 10 anos sem conceder aposentadoria. Okay. Essa é a proposta. Ok. Falando nisso, a cesta básica
baixou. Muitas capitais. Mas a de Porto Alegre. Vai bem, obrigado. Continua a mais alta do país, não é isso, Mário Barcelos? Era isso, mas depois da diatribe do nosso Tu vai voltar ao assunto? Não. Eu achei que era uma bad trip. Não, eu vou falar da cesta básica. Eu me lembrei do Rui Barbosa, de tanto ver triunfar as nulidades, de ver essas peçonhas, né? E de ver tanta gente aí com nível superior, gente com formação, que estudou e está passando absoluta necessidade, jovens que saem do seu curso de Direito, que saem da engenharia, que saem da informática, que estão passando necessidade, que não tem emprego nesse Brasil. E aqui está o aumento da cesta básica. Quem é que entende que um estado produtor como é o Rio Grande do Sul tenha a cesta básica mais cara do Brasil, com uma diferença, olha, o Recife, que o Vitorino está indo para o Recife, a irmãzinha dele lá, R$353. Em Porto Alegre, R$469. Mas nós não somos um estado produtor? Pois é, por isso, essa ilação que eu estou fazendo. Produção sacanagem, pelo jeito. Eu não sei, mas o que nós produzimos está tudo contaminado? Não, o Rio Grande do Sul é um estado produtor. Aí vocês viram produtor primário. Falando em contaminado. Como é que pode estar mais caro aqui que lá? Mas eu estou falando de Pernambuco. Concluir esse meu raciocínio aqui a respeito da cesta básica. Então, fiz uma comparação com Recife e Porto Alegre. Não começa. O Pernambuco não produz as hortaliças, não produz tudo aquilo que nós produzimos. E aqui é mais caro. Por quê? Será que os nossos comerciantes são mais gulosos, né? Será que os nossos comerciantes, os nossos atravessadores aqui querem ganhar mais? Ou o pessoal lá do Recife ganha mais? Não é verdade, porque hoje Recife, que é a capital do Nordeste brasileiro, cresce muito mais que o Rio Grande do Sul. Aliás, isso não é mais vantagem. Qualquer estado desse país está crescendo mais que o Rio Grande do Sul. Daqui a pouco o Piauí vai passar o Rio Grande do Sul. Não é brincadeira. Não, demora muito. Agora você vai no mercado. Dura até lá. Você vai no mercado. Aqui na frente nós temos 2 mercados aqui. Mercados pequenos, mas que funcionam. Toda semana a gente vê um pequeno aumento disso, um aumento daquilo. Aí a inflação é 7% ao ano. Isso também é outra brincadeira, é outra mentira que nós estamos sorvendo todos os dias. Eu acho que o Vitorino tem toda a razão. Como mentem pra gente, né? São muito mentirosos. Não, o Vitorino tem razão. Vamos ter presidente novo breve. Eu já estou cansada. Eu acho. Agora, falando em vamos ter presidente novo em breve, o que o senhor Tarso Genro e mais alguns estão deitando e rolando no que está acontecendo agora? Sim, mas é isso que... Mas eles são responsáveis. Não, mas eles dizem eles quebraram, fizeram essa lambança e agora estão deitando falação. Agora estão tirando o corpo fora. Não quiseram fazer eleição, não quiseram eleger um novo presidente, estão deitando e rolando. E olha o que é o ato falho da pessoa. A manchete é: Senado desafia Supremo e decide manter Renan na presidência. Você sabe o que eu li? Senado desafia Supremo e decide matar Renan. Eu digo, opa, como assim? Vou fazer alguma coisa de bom pro país. Agora acabar com isso de uma vez. WhatsApp. É o fim da várzea mesmo. É fim da várzea. Eu tenho 3 laudos psiquiátricos e de que tenho fibromialgia e depressão. A fibromialgia não tem cura. Tenho mais um laudo de um reumatologista também confirmando a doença. Estou no INSS na justiça porque nem auxílio-doença eu consigo. Me rodam sempre nas perícias. O mercado fecha as portas para quem quer trabalhar aos 40. Imaginem vocês com 65 anos. Que horror. A nossa telespectadora. Eu acho que essa telespectadora não poderia ter sido uma realista. É isso aí. Exatamente. Não poderia. Um país que não tem mais emprego para as pessoas de 45, 50 anos, acabou. Eles querem que trabalhe até os 65 e com 49 de contribuição. E não tem trabalho para quem tem 25. Tenta imaginar o seguinte, Magda, o sujeito chega aos 65 anos. Trabalhar com 15 anos para conseguir na integralidade aos 65, tem que começar com 15. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Não, tenta imaginar, o sujeito chega aos 65 anos, mas tem apenas 28, 30 anos, 35 anos de contribuição. Ele vai começar recebendo 75% da aposentadoria só. Nem o fator previdenciário fazia um estrago desse. Como é que o sujeito... Eu queria saber quem é que bolou esse cálculo atuarial. Equipe de Ministério de Planejamento, equipe de... Foi uma grande equipe. Não, eu acho que foi uma quadrilha que fez isso, porque isso é destruir a Previdência Social. E o pior, a Previdência Social brasileira é compulsória. Você não pode escolher. Porque em países de primeiro mundo você tem instituições sérias onde você escolhe a sua previdência. Qual delas? Aqui no Brasil é compulsório, já vem ali no salário. Seu Temer, minha camisetinha está a caminho, o senhor vai ver, fora Temer.
Vai na passeata, então? Vou, fora Temer. Vai? Tô dentro. Então tá. Tô dentro. A partir de agora, tô dentro. Olha, vou cobrar, hein? Eu vou cobrar. Está aliciando. Eu vou cobrar. Mãe da Alicia está aliciando. Tô dentro. Ela é professora universitária, desempregada e manda um beijo a todos. Querida. O WhatsApp que eu li há pouco. Querida. Marlon Barcelos. O Brasil está abaixo do ranking mundial em ciências, matemática e cultura, né? O Brasil está estacionado entre os piores desempenhos do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, de acordo com os resultados da avaliação de 2015 divulgados pela Organização para, deixa eu olhar aqui, Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O PISA, que é o nome, mediu o conhecimento dos estudantes de 72 países em leitura, a pessoa não sabe ler, ciências e matemática. Nas três médias, a média dos estudantes brasileiros ficou abaixo das dos demais países. Em matemática, o país apresentou a primeira queda desde 2003. Quer dizer que o Brasil está abaixo de todos os países. Está surpreso? E o Rio Grande do Sul também teve queda. Como era esperado, a ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, colocou na pauta de julgamento desta quarta-feira o referendo da liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio Mello, que determinou o afastamento do presidente do Senado, Renan Calheiros. Vou dar uma má notícia para você. Ele volta amanhã. É o primeiro item da pauta. Amanhã vai ser cassada essa liminar. Vai ser, claro. Claro que vai ser. Eu disse ontem aqui, vocês ficaram bravos comigo. Não fiquei bravo. Eu estou fazendo uma avaliação jurídica, não é o que eu quero. Eu quero o Renan Calheiros, se possível, preso. Não é forte, não. Eu queria ele preso, com algeminha, bonitinho. Mas, assim, a liminar dada pelo ministro Marco Aurélio não tinha fundamento jurídico suficientemente forte. Porque ele não esperou... Aí que tá. Não foi decidida ainda a limitação para a linha sucessória. O processo não terminou, não foi julgado. Amanhã, certamente, o plenário vai cassar. Olha aqui, ó. E eles não obedeceram, ele não obedeceu a determinação da justiça. Aliás, nem assinou a notificação. Eu acho que ele fez um... Eu acho que nós estamos à beira, às portas de um confronto. Ele fez uma pirotecnia. Fez uma pirotecnia. Olha aqui, ó. Antes pela manhã, a ministra participou de um café da manhã com os jornalistas. Começou brincando. Pedisse café achando que o clima era de tranquilidade no Brasil, disse ela rindo. Depois, questionada se temia uma retaliação por parte do Senado após a decisão de afastar Renan, disse, abre aspas, não vejo de jeito nenhum. É uma coisa que tenho ouvido falar, mas é que há julgamentos no curso desse ano sobre autoridades públicas, mas não tem motivo. Os poderes atuam realmente de maneira harmônica. Todo mundo respeita a competência do outro. Questionada sobre o poder do STF, sobretudo em decisões que afetam outros poderes, Carmen Lúcia disse que um ministro, abre aspas, não manda, decide. Abre aspas. O juiz é como um preso numa cela. A liberdade que nós temos é dentro desse espaço. O espaço é a lei. E quem fixa esse espaço é o mundo político, explicou. A retórica é muito bacana, mas a gente sabe que não é assim, não. Processo de convencimento do magistrado, o livre-arbítrio, o livre convencimento, isso aí está fazendo com que se faça verdadeiras barbaridades nos tribunais. E não é só lá em Brasília, não. Aí pelos estados aí a gente tem visto cada coisa que é assustadora. Então, eu sei que tem gente brava com o que eu disse ontem, mas eu continuo a favor da limitação. Eu acho que os brasileiros têm que ser iguais perante a lei. Todos. Está no artigo 339 lá, Magda, depois você acessa aí, Código Penal, artigo 339. Todos são iguais perante a lei e respondem por abuso de poder. O artigo 339 do Código Penal é bem claro sobre isso. Então, a justiça não é cega? Não é? Porque nós não podemos criar categorias especiais de brasileiros. Antolhados. Não pode, gente. Não pode. Não tem nada contra a justiça. A ideia de misturar isso com a Lava Jato hoje é um oportunismo do Ministério Público Federal, da Associação de Magistrados Brasileiros, que não cabe. Vai acabar com a Lava Jato. Por que vai acabar com a Lava Jato? Se o Sérgio Moro está agindo fora da lei, o Ministério Público Federal está agindo fora da lei? Não, o Sérgio Moro não está agindo fora da lei, mas o ex-presidente Lula, se tivesse possibilidade de
e contra, e de acionar o juiz Sérgio Moro, já o teria feito. Assim como qual é o problema? Por que o Sérgio Moro não pode responder? Por que o Sérgio Moro não pode responder na justiça se cometer abuso? Não isso, se ele cometer abuso, ele tem que responder. A lei é igual para todos. Mas qual é o abuso que cometeu o Sérgio Moro? Eu não posso fechar um país inteiro na categoria inteira para o Sérgio Moro. O Lula acha que ele cometeu abuso. Tanto quando levou ele para depor, né? Em algumas, ou então quando entrou, mandou mandado no sítio de Atibaia, etc. Eles não foram reclamar lá na Eles foram reclamar, não tinha em outro país e tudo, porque não tinham como reclamar aqui. Entendeu? Então, assim, vai virar uma baderna. Eu não posso criar uma lei só para o seu Sérgio Moro. Já é difícil, mas não é uma lei só para o seu Sérgio Moro. Não posso criar uma lei só para o seu Sérgio Moro. Eu concordo que o juiz tem que ter uma penalização mais forte do que hoje existe. Esses juízes que tantas vezes já deu exemplo, e promotores que cometeram atrocidades e que se aposentaram, eu não acho isso certo. Eu acho que deveria mudar a legislação do Conselho Nacional de Justiça, ter uma penalização mais forte. Agora, essa questão do abuso de poder, como já explicou o Burdi, já existe uma legislação que trata disso. Código Penal brasileiro. Entendeu? Agora, por que uma outra legislação? E agora, o porquê esse momento, essa legislação? Quer dizer, vamos primeiro combater uma coisa, que é a corrupção, vamos focar na corrupção. O projeto de lei entrou como combate à corrupção e saiu como a favor da corrupção, gente. É verdade. As coisas estão... E depois... E depois... 339. Depois a gente pensa, inclusive, na coisa que é mais, eu acho que gritante para o povo brasileiro, que são os benefícios da justiça. Auxílio moradia, auxílio alimentação, que muita gente votou dizendo, não, porque a justiça tem muitos benefícios. Ora, tem muitos benefícios, agora a lei de abuso de poder não vai pegar esses benefícios, não atinge esses benefícios. Então a gente tem tanto... Exatamente. Então, assim, tem tanta coisa para discutir. E é tão importante o assunto, eu volto a falar, que deveria ser melhor debatido. Também acho, concordo contigo. Um filme que retrata... Achou aí o 369? Achei. O filme que retrata justamente isso que vocês estão falando, quando termina a Segunda Guerra Mundial, aqueles juízes da Suprema Corte da Alemanha nazista, foram todos eles levados a julgamento. Existia um ministro, que era o ministro-chefe, chamado Ernest Jagling. E esse ministro, todos eles foram condenados, foram ao tribunal, tinha um advogado alemão que defendia toda aquela coisa, né, que foi feito, aquele teatro lá que foi feito para julgar aqueles juízes. Né? Então, esses juízes todos foram condenados, E esse ministro, Ernest Jagling, que é um nome fictício, porque não é o nome do verdadeiro ministro, isto é um filme estrelado por Spencer Tracy, que fazia o papel de um juiz, diz o seguinte, ele disse no seu final, na sua peroração final, ele disse o seguinte: eu quero dizer a vocês que tudo que eu fiz foi calcado na lei. E a lei foi criada pelos políticos. Agora, quem eram os políticos da Alemanha nazista, hein? Quem eram esses políticos? Então, o juiz ou os juízes cumprem a lei que é criada, que é forjada pelos próprios políticos. Então, essas leis existem. Se o juiz Sérgio Moro aplicou determinadas leis, essas mesmas leis foram criadas pelos juízes. Como disse a ministra Carmen Lúcia, isso é um arcabouço. Nós estamos aqui dentro, postados dentro deste verdadeiro curral que é a legislação, a lei. E elas têm que ser cumpridas. Não é isso? Ou estou falando bobagem? Eu acho que ela fez um neologismo, não é bem assim, não. Essa coisa de interpretar a lei que está se aplicando no Brasil nos últimos tempos, eu trouxe o livro aqui do Dr. Lênio em inglês, coisa e tal, que foi editado nos Estados Unidos para estudantes americanos. Deixa bem claro que o sentido da lei vem sendo alterado de forma brutal pela interpretação. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Que nem o Corão, então. Mas às vezes pode, às vezes não pode. Vou dar um exemplo para vocês aqui. O texto da lei, quando ele é claro, não cabe interpretação. Você não tem que buscar a intenção. Por exemplo, tem um dispositivo na Constituição que diz: casamento no Brasil é a união entre um homem e uma mulher, vai comporão a sociedade civil. Bom, aí disseram que no Brasil o casamento pode ser entre pessoas de mesmo sexo. Eu disse, olha, não pode. Bom, o mundo desabou. Xenófobo? Não, muda a lei. Muda a lei.
Será que o senhor vai estar vivo para ver mudar a lei? Porque aqui nesse país, os legisladores não acompanham as mudanças do nosso cotidiano. Homofobia, né? Entendeu? Não acompanham, não votam aquelas situações, os assuntos mais importantes. Eles ficam só pensando no que é melhor para eles, o que é melhor para eles, o que é melhor para eles. E não acompanham a evolução dos tempos. Deixa eu só... Isso dá direito ao judiciário legislar? Não é. Agora eu vou dar um exemplo, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que uma legislação, sim, tem interpretação, tanto é que nem todos os juízes, nem todos os ministros do STF pensam da mesma forma em determinado julgamento. Claro. E isso que eles exatamente. Então, abre sim uma interpretação. Agora eu quero mostrar para vocês. Não lembro o caso da juíza que não prendeu um homem que tinha atropelado, acho que foi bem na época do Réveillon. Acho que deve fazer uns 2, 3 anos. Exatamente. Que matou duas meninas. Aí ela não tinha o laudo da morte. E aí ela disse assim, no texto da lei diz que eu tenho que ter o atestado da... Quase crucificaram a juíza. Não, tinha. E aí tá no texto da lei. Realmente, então, a juíza está certa, né? Porque, agora, eu acho que ela está completamente errada, porque tinha vídeo, porque tinha o corpo, porque tinha 500 coisas. Tinha fotos, tinha tudo. Pra comprovar aquilo ali. Mas ela disse que no texto da lei faltava exatamente o laudo. Isso seria uma interpretação de uma lei. Então, assim, existem fatos e fatos, por isso que é tão complicado essa legislação de abuso de autoridade. Aí, o atropelador que matou 2 meninas ou que matou uma menina e deixa a outra, né, com problemas, e eu disse assim, não, essa juíza cometeu abuso de autoridade, porque ela não tinha o laudo em mãos do atestado. Com uma legislação dessa, ele poderia fazer isso. A juíza poderia, inclusive, ser processada por danos morais e também pagar uma indenização para aquele que matou uma mulher e ainda deixou a outra inválida. Não é bem assim. Não é bem assim. A juíza tinha que ter a prova do óbito. Tá. E a prova do óbito era de que tinha dezenas de publicações documental. A juíza usou esse pretexto para não manter os 2 presos. Porque não é pretexto, aí tu está sendo... Não, tu está interpretando. Agora... Não, peraí. A menina morreu, ela não tinha recebido do cartório o atestado de óbito. Mas não podia, a mulher estava estirada no asfalto. Mas tinha o laudo médico. Tinha um laudo médico. Pois é. Não tinha um atestado de óbito. A menina estava sendo enterrada. Vamos mudar de assunto, que nós estamos fazendo a mesma coisa que nós fizemos ontem. É que assim, se a gente for criar, e eu insisto nessa tese, se a gente for criar uma categoria especial de profissionais no Brasil... Não é isso que eu estou dizendo, nem existe. Existe uma legislação agora, de 1974. Quem é que vai processar uma juíza? Porque ele poderia processar, mas não só perderia, como teria que pagar uma indenização, teria que pagar honorários, porque não é assim se a gente sair processando. Magda, lê o 339. Ai, não, posso daqui a pouco voltar a falar? Porque isso encerraria o assunto. Não, mas é que esse assunto já está muito cumprido, esse assunto não se encerra, vocês têm coisas divergentes. Eu acho que tu já falasse o que diz o 339. Prezada Magda e bancada, boa noite. Você esqueceu de dar uma boa notícia do dia, o dado funesto sobre o nível da educação brasileira. Acho que a gente... O Marne acabou de dar. Ficou nesse assunto e acho que quando o Giovanni Prestes escreveu, a gente não tinha falado ainda sobre isso, mas o Marne acabou de falar, tá? É uma tristeza, o Eduardo, exatamente. Aí aqui, o seu Luiz Brasco, a gente já mudamos de assunto justamente para não ficar assim. Não é que o Gustavo acha que é o dono da verdade, mas ele acha isso, a Carla acha isso, então vamos mudar de assunto. Mas isso é um programa de debate. Sim, Gustavo, mas não para ficar só vocês dois debatendo, entendeu? Aí daqui a pouco as pessoas acham... Boa noite, bancada. Pelos meus cálculos, com o fator previdenciário, eu me aposentadoria 3 anos depois de morto. Com o fator Temer, eu me aposento com 20 anos depois de morto. Daniel Santos de Sapiranga. Boa noite. Eu estava no auxílio doença e numa perícia levei o laudo do diretor de neurologia do Hospital Cristo Redentor, onde fui operado, dizendo que eu estava com doença degenerativa e sem condições laborativas, CID-M 540, e o perito não me examinou e nem quis saber do atestado, dizendo que quem mandava ali era ele. Opa. É assim, estou agora na justiça para tentar voltar a me aposentar por invalidez, agora com 64 anos e com um salário mínimo. Parabéns pelo programa. Mas essa discussão envolvendo os laudos periciais, ela é complicada, porque como é que você vai contraditar um perito, né? O perito está lá, o perito não quis me dar.
Mas assim, com esses laudos dos médicos, tudo... Sim, mas... não, eu estou te preparando, já que a gente eu acho assim, não, porque a única pessoa que pode validar uma aposentadoria é um perito do INSS. Nada contra os médicos e a sua habilitação, as suas habilitações. Mas os peritos do INSS têm critérios rígidos por orientação da chefia, enfim, a constatação de uma doença, e existem algumas patologias, como, por exemplo, depressão. Como é que a gente diagnostica depressão? É um psiquiatra. Claro. E depressão é uma doença terrível. É o mal do século. É terrível. E certamente uma das doenças mais utilizadas para a aposentadoria. Tem um amigo meu que anda muito depressivo com a conta bancária dele. Tá, o que é que a Jéssica ia dizer? É o amigo? É o amigo mesmo? Não, eu ia falar amigo. Fala, Jéssica. Que as homenagens, né, para Chapecoense, para as vítimas da Chapecoense, continuam. Hoje está acontecendo já, a partir das 19 horas começou a missa de 7º dia, né, lá na igreja, na Catedral Metropolitana, não, mentira, lá em Chapecó e também na Igreja Metropolitana de Florianópolis, muitas pessoas também fizeram essa homenagem e a missa de 7º dia. E também a marca da luva que o goleiro Danilo usava nos jogos, resolveu fazer uma grande homenagem também ao goleiro e a todas as vítimas. Na próxima rodada do Brasileirão, alguns goleiros, 8 goleiros, receberam uma luva personalizada com a palavra Danilo e Eterno, né, nas duas mãos. Então, alguns goleiros vão fazer essa homenagem, outras pessoas também receberam essa luva em homenagem às vítimas. A propósito, fez algumas informações ainda sobre os meninos que estão convalescendo, né, Cris? Sobre os meninos que seguem internados na Colômbia. É o zagueiro Neto, o Follman, o goleiro Follman, o lateral Alan Ruschel e o jornalista Rafael. O Alan já deu os primeiros passos, né? Ele se recupera bem, talvez seja o primeiro a ter alta, o Alan Ruschel. A lesão da coluna dele não se configurou como irreversível. Não, ela não atingiu a medula. Quando se falam dos médicos bolivianos, colombianos, etc. Olha, mas eles falam mais mal que médicos. Agora, mas a gente é muito indicante. Só para terminar aqui o que eu tenho, eu adoro indicar. Que médicos esses cubanos, eles fizeram de tudo para plena recuperação desses colombianos, obrigada. Fizeram de tudo para plena recuperação desses rapazes. O Alan Ruschel tinham dito que ele teria uma lesão, inclusive numa vértebra, onde ele perderia a sensibilidade abaixo do pescoço. Aí é que tinham dito, né? Lembra que eu falei aqui? Era um risco. Dizem muita coisa. Chegou a sair essa notícia. Mas as pessoas, na ânsia de dizer alguma coisa, elas dizem muita bobagem. Vou te dizer, muito da recuperação desses rapazes, claro, pelo condicionamento físico deles, serem jovens e atletas e saudáveis, e também pela equipe de resgate, né? A equipe que resgatou foi brilhante. Aliás, os brasileiros, não me perguntem agora quem foram, porque eu ouvi horrores de coisas, mas brasileiros, quando chegaram lá, autoridades, enfim, a própria equipe médica que também foi para lá ajudar. Disseram assim que quando chegaram lá achando que iam achar, a organização deles, que foi assim, ó, que muitas das coisas assim que funcionaram foi porque eles devem estar acostumados. Eles estão me digam vocês que estão acostumados a viajar, eu nunca fui para aqueles lados, eles devem estar acostumados com aquela região que eles moram, com uma série de coisas. Aconteceu o acidente, eles tinham assim, tava tudo organizado. Eles estão acostumados com guerra, né? Eles conviveram com as Farc. Exatamente. Mas também essa organização toda, né, que acontece. Quando o avião caiu, eu tenho uma pessoa muito próxima que me contou que tinha um cerimonial, uma empresa responsável para receber esses jogadores e a equipe. E aí eles não chegavam, daí receberam a notícia e disseram, vamos falar com quem eles pensaram, porque inclusive o vice-presidente, que agora é presidente interino, estava na lista, né? Então eles não sabiam o que fazer, mas daí eles contaram também que ficaram impressionados com a eficácia dessa equipe, que sei lá, horas depois já tinha tudo montado, tinham tendas, já estavam, né, as pessoas sendo removidas, né, para os hospitais, então uma organização
incrível a organização que teve. E tem muitos brasileiros que, por não conseguirem fazer a faculdade de medicina no Brasil, fazem na Bolívia, na Colômbia também. Depois eles têm que não dá para comparar Bolívia e Colômbia, viu? Sim, uma turma mas bem diferente. Tem muitos brasileiros também que fazem lá a faculdade. Não estou comparando, eu estou dizendo que tem muitos brasileiros que vão para outros lugares e para a Colômbia também. Eu acredito que a competência deles também se dê no ensino. O estado dos jogadores é o seguinte, o Furman vai ter que fazer um... Foreman. É duro ter que dizer. Ele vai ter que tirar mais um pedacinho. Quem falou isso foi o diretor do hospital numa entrevista coletiva hoje. O zagueiro Neto ainda está sedado e entubado. E ele o está em coma induzido, o Neto, porque ele tem um inchaço dentro do crânio por causa de uma fratura. E o Foreman, segundo o diretor do hospital, o Hospital São Vicente, em Rio Negro, disse o seguinte: pelo menos 3 centímetros de osso serão retirados amanhã, que é nessa quarta-feira. Um pouco de descontração neste programa. Quem vai falar? O senhor Sérgio Severo. Magda, vou perdoar o xenófobo no lugar do homofóbico, porque o Gustavo foi brilhante no ataque às reformas da aposentadoria. Rindo muito aqui o Sérgio Severo. É verdade, ele pega no teu pé. Não, ele tem razão, Sérgio. Hoje você ganhou. Placar indica, Sérgio Severo 1, Gustavo Vitorino 147. Não podia deixar Ana Magda, eu quero dar uma frase do Nietzsche, aproveitar então, que o nosso pícaro não está aqui. Como? Pícaro. O que seria pícaro? É um pícaro afetivo. Pícaro afetivo. Pícaro sonhador. É isso aí, pode ser a pícara sonhadora, que significa malandro, malandrinho. Ele é malandramente. Malandramente, correto, dona Nath, quem sabe. A frase diz o seguinte: a vaidade dos outros só vai contra o nosso gosto quando vai contra a nossa vaidade. Quer dizer, a vaidade do outro. Vou repetir, a vaidade dos outros só vai contra o nosso gosto quando vai contra a nossa vaidade. Verdade. Quer dizer, ela vai... Mas isso é Nietzsche. Pensamento de quem é o Nietzsche? Nietzsche. Tinha que ser aquela mala. Parou! Olha o respeito com o Nietzsche. Sinceramente. Grande sábio. Olha o respeito com o Nietzsche. Senhor Vitorino. Presta atenção. O senhor tem um comportamento... Se o Chicão tá aqui, ele atira uma caneta em ti. Mas o Chocão tá no aniversário dele, Chocão. Posso falar de outros artistas? O Chicão essa hora já encheu a cara de água mineral com gás. Posso falar sobre outros artistas? Pode. Caetano e Gilberto Gil foram indicados ao Grammy Latino 2016. Já ganharam 10 vezes. Pelo álbum Amigos, um século de música. E falando do Gilberto Gil, depois de 41 anos guardada nos arquivos, uma faixa gravada pelo Gil vem à luz. O compositor Jorge Alfredo colocou no YouTube a música Rato Miúdo, que foi gravada pelo Gil no álbum Refazenda e foi censurada pelo governo militar. Aproveitem o Gil antes que isso acabe. Parou, não fica gorando, o urubu tá todo de preto, parece um urubu. Aliás, eu tô falando em Grammy Latino, eu quero fazer uma homenagem aqui a um artista gaúcho, um menino da família Ramil, que ganhou o Grammy Latino. O Ian Ramil. Mas ganhou. Eu tenho, mas faz tempo já. Não, foi agora logo depois do Prêmio Açorianos que saiu a divulgação. Quase um mês. Quase um mês. Ele ganhou o Grammy Latino. Aí eu ouvi um pedaço de uma das músicas. Sim, é uma música progressista, né? É uma música... Chama progressista aquilo? Não, tem experimentalismo, tem de tudo um pouco. Não é uma música popular, toca em rádio. Mas só tinha palavrão. Aqui eu ouvi, só tinha palavrão. Então você ouviu a música errada. Mas tava no rádio, eu ouvi o que o rádio Tocaram no rádio? Tocaram no rádio. Bom. Olha assim, ele disse 8 palavras. 5 eram palavrões daqueles... Pesado. Fortes. Olha que eu me passo aqui. Mas o Ian, me passou forte. Mas parabéns, essencialmente ou efetivamente, a família Ramil é de grandes talentos também. E tem um outro menino também da família que também gravou um disco aí, foi indicado. Ele não ganhou, mas foi indicado. Mas esse que ganhou foi o Ian Ramil. No Prêmio Açorianos. No Prêmio Açorianos. São uns meninos bem preparados, coisa tal, gostam de música. Drops. São drops. Um drops. Saiu os indicados do Grammy, o Oscar da música, o Grammy Internacional, e vai ter um duelo de divas. O Grammy
Grammy, que sempre a grande premiação acontece ali entre a primeira e a segunda semana de fevereiro, e nas principais categorias estão competindo Adele e Beyoncé. Meu Deus. Boa tarde. Não dá nem para comparar. Eu tenho uma inveja do Marne. O Marne recebe muitos e-mails e as pessoas tudo querendo oferecer coisas para o Marne. Gostaria, e essa pessoa que está mandando esse e-mail para ti, Marne, é uma pessoa que eu conheço. É o Sérgio Steiner. Gostaria de entrar em contato com o Marne, pois tenho livros especiais antigos. Um de Johann Boehm, de 1556. Entre outros em alemão ou latim. Dá pra ti? Gostaria de negociá-los. Grato. Sérgio, gostaria de negociar. Serginha quer ganhar dinheirinha nas costas de Marnezinho, né, senhora? O Boêmia esse tá enchendo o saco. Mais que o Brett. Esse jeito de tu te referires a uma pessoa que não está mais aqui nem para responder. O Boêmia esse aí, nem para se defender. E o Cef, como é o nome do cara? Johann. E o Boêmia. Sérgio, eu vou passar os números pro... Deve ser outro chato, daqueles que o Marne gosta. Carla Krieger. O Maurício de Porto Alegre ficou meio bravo com o Vitorino. Aliás, meio bravo é meio, mais ou menos. Meio grave. Entra na fila, Maurício. Boa noite. Favor informar o Vitorino que o Dr. Lênio Streck, enquanto procurador de justiça, defendia que a agravante de reincidência fixada no Código Penal era inconstitucional por punir duplamente o réu. Quer interpretação mais ofensiva que essa lei? Maurício de Porto Alegre. Mas, Maurício, isso é uma opinião que o doutor Lênio defendeu. Agora, eu não tenho que concordar com ele em tudo. Tem coisa que eu concordo, tem coisa que eu discordo. Vocês já brigaram no ar? O mundo, a gente já brigou no ar, tudo. Então, assim, o mundo jurídico é feito de uma série de não diz pregações e de conceitos. Não, porque isso não é interpretação. Isso é um conceito. Ele acha que a aplicação de uma agravante é o bis in idem na punição de um réu. E eu acho que não. Um minuto, parou. Um agravante é o quê? Bis in idem, quando alguém é punido 2 vezes pelo... Ok, obrigado. Não, porque eu não sou obrigado a entender. Tá, já que voltamos ao juridiquês, o artigo 339, é isso que tu queria que eu falasse? No Código Penal. Tá, só o artigo 339. Só ele. Dar causa... Olha, atenção. Atenção. Dar causa à instauração de investigação policial ou de processo judicial contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. 2 pontos. Aí tem a pena. A pena te interessa? Claro. Reclusão de 2 a 8 anos e multa. Muito bem. Um juiz que decide contra as provas, coisa e tal, ele está isento pelo exercício da sua função. Só que um promotor resolve infernizar um sujeito que não tem, contra quem ele não tem prova nenhuma. Ele pode ser responsabilizado pelo 339. Então já existe a lei. Já existe, só que nunca foi usada. E assim, no Brasil a gente faz uma lei para aplicar outra lei. Quer dizer, virou uma paçoca. Então, eu acho que tinha que fazer uma lei só, e é o que a lei anticorrupção está tentando, mas... Não. É a lei, que serão 2 leis que vão... Não momento colidir, musical. mas falar a mesma coisa. Voltando ao momento musical. A Daphne Rosa... Toma uma aguinha, querido. Eu vou mas tomar. Um golinho pequenininho, assim, não é gude que não resolve, é só para hidratar as suas cordas vocais. Uma coisa de... Acreditem, é água mesmo. É verdade. O Vitorino é um parlapatão. Tá, mas deixa o parlapatão em paz, não provoca que eu preciso falar. Sapatão é tua avó. Uau. Como é que tu conheceu a avó dele, tu sabia? Tu tá velho, pra ajudar a fazer um troço. Olha aqui, ó, a Daphne, eu tô tentando. Daphne Rosa é nossa telespectadora, tem 21 anos e ela diz o seguinte: uma música do Elvis Presley decifra bem este momento. A música é If I Can Dream. Ela pegou um verso da música que diz assim em português, traduzido em português: deve haver paz e compreensão muito breve, ventos fortes que motivam a esperança, de empurrar para longe a dúvida e o medo. Se eu posso sonhar com um sol mais brilhante que ilumine a esperança sobre todo o mundo, diga-me, acaso não é usual que o sol apareça? Letra de Elvis, quer dizer, música de Elvis Presley. If I Can Dream, se eu puder sonhar. Eu estava vendo hoje os cachês dos grandes artistas, quanto eles cobram.
para ir na casa das pessoas. A Cris deve ter visto isso aí também. Artistas brasileiros e tal, mas eu pensei 2 artistas internacionais. Um amigo pessoal do senhor Vitorino, doutor Vitorino, que é o Elton John, amigo pessoal do Vitorino. E outro, a Beyoncé. Né? Então, o Elton pessoal da Cris. O Elton John, já que nós estamos falando disso, quando é convidado para participar de uma festa, ele vai fazer um show na casa da pessoa, um milionário, Vitorino. A casa do milionário Vitorino. Ele cobra apenas $2 milhões. Ele faz o show, só $2 milhões. Ele vai comer foi de graça, ainda deixou a peruca. Pela bagatelazinha de frango. Na casa do Vitorino, ele foi de graça, comeu todas as asinhas, achou bom, o detalhe é que ele gostou, ainda deixou a peruca de lembrança. E a Beyoncé cobra a mesma coisa, $2 milhões. Vai na casinha, vai na casa lá da Dona Carla, ela pode festas. Olha, se querem celebridades, a gente vai bem mais barato aqui, viu, Paulo? Isso é verdade. Bem mais baratinho. Por falar em festa, quem foi numa festa fantasia no fim de semana foi Donald Trump. Foi de quê? O Dodô. E a festa, os convidados teriam que ir de super-heróis. Adivinhem a fantasia que Donald Trump só pode ser de Superman. Batman. Dele mesmo. De milho verde. Ele foi fantasiado dele mesmo. Cara, ele se acha, né? Não é à toa que o nosso querido aniversariante de hoje é fã dele, não é? Falando no Trump, a Madonna fez um show ontem e ela disse que estava com vergonha de ser americana. Devido a Olha, tem tanta gente que deve ter vergonha de ela ser americana que eu acho que ela ainda fica devendo. Não falem da Madonna. Eu não tô falando da Madonna, mas a recíproca é verdadeira. O super-homem é o único. Tá com vergonha. O super-homem é o único cara nesse mundo que põe a cueca por cima da calça e é aplaudido. Tá aqui sem graça. Olha que o nosso telespectador mandou aqui acho que ele gostaria que nós falássemos sobre esse assunto, que é da Célia Castedo Monastério, que está em Corumbá, Mato Grosso do Sul, onde ela pediu refúgio ao Brasil por estar recebendo ameaças na Bolívia. Isso tudo tem a ver com o acidente do avião da Chapecoense, a queda do avião da Chapecoense. Ela é funcionária da ASANA, que é a Agência de Administração do Aeroporto da Bolívia. Ela chegou segunda-feira a Mato Grosso do Sul, procurou a Polícia Federal e o Ministério Público Federal em busca de refúgio. Ela foi a responsável por fazer as 5 observações no plano de voo da aeronave, da Lamia, eu acho, que transportava a equipe da Chapecoense. Entre os itens que ela questionou estava o fato de que o tempo de voo entre as cidades seria igualzinho ao da autonomia de combustível da aeronave, ou seja, aproximadamente 4 horas e 22 minutos, ou seja, o avião não teria capacidade 2.960 quilômetros em linha reta e a autonomia era 3.040 quilômetros. Contudo, ainda assim foi dada autorização para a viagem e a funcionária foi afastada depois do acidente. Ela procurou o Departamento de Imigração e tal, porque ela tá prometida de morte, né? Pô, quer dizer, essa moça que deveria ser promovida... Porque mas também o governo boliviano, quem é? Não é o índio, aquele cocaleiro lá? O governo bolivariano, né? Parece que tinha... tinha um arranjo, Tinha um arranjo com a própria Lamia. Governo bolivariano, tem um do tipo monte governo Olha bolivariano. A gente pensa que é só no Brasil, né? Gladys de Caxias do Sul. Carla, adoro vocês. Um pouco mais o Vitorino. O bebê. Pelo carinho. Tem xingamento, mas tem coisa boa também. Obrigado, cara. Mas o Marne me tratou mal. Mas o que eu não tô entendendo? Uma mulher diz que te adora e tu tá preocupado com a Marne? Eu tô magoado com o Marne. Assim a gente tem que dar razão. O Marne ontem tava bebendo a cerveja. Eu falei, Marne, o que tu ganha bebendo, Marne? Sabe o que ele disse pra mim? Não ganho nada. Eu bebo sem fins lucrativos. Ai, Gustavo Vitorino. Não, tá com cada uma. Eu vou ter que te mandar para um cursinho. Silêncio no programa. Horrível, porque é pra gente não vaiar, né? A gente sim, claro. Agora vaia mesmo. Vaia mesmo é encrenca no Rio de Janeiro, Marne. O pau comeu agora à tarde. Foi pânico. Quebra-quebra, uma verdadeira batalha campal no centro do Rio de Janeiro hoje à tarde. Avenida Rio Branco, em frente à Assembleia Legislativa também. Foram vários pontos de confronto, muita gente hospitalizada. A situação está muito grave no Rio de Janeiro, porque o governo do estado lá não quer abrir mão
de uma retenção de 30% a título de recolhimento previdenciário dos funcionários do Estado do Rio de Janeiro, que não querem contribuir porque eles tomaram conhecimento de que tem gente no Rio de Janeiro ganhando 150 a 200 mil por mês. Então, eles não querem pagar a conta pelos abusos, pela irresponsabilidade, pela roubalheira patrocinada pelo seu Sérgio Cabral, e antes dele o seu Garotinho, todos eles acusados de tudo que possa se imaginar em termos de malversação de recursos públicos, e o funcionalismo público do Estado do Rio de Janeiro não quer pagar. Esse problema, Marne, é crônico pelo seguinte: o Rio de Janeiro durante muitos anos viveu nababescamente dos royalties do petróleo, que acabaram. Então, assim, o Rio de Janeiro não tem limite. 2/3 da população economicamente ativa do Rio de Janeiro vive do dinheiro público. Vive do emprego no Estado, no município ou na União. Outro estado que é assim. Aqui está parecido. Agora você sabe Porto Alegre quase metade tem vínculo com dinheiro Serginho público. Cabral, que da dona Anselmo, da doutora Anselmo, né? A doutora Andréa Anselmo. Adriana Anselmo. Serginho nunca te deu nenhum presentinho? Não. Serginho uma joia? Nada, né? Gostaria e tal. Vamos. Aí o Sérgio Cabral, né, no casamento dele, sabe quem foi o padrinho de casamento dele? Cavendish? O Lula. Tá tudo em família, né? O Lula foi padrinho de casamento. Aquele senhor que não conhece ninguém, que não sabe de nada. Será que ele lembra? Eu tenho muita pena da família dele, que ele não reconhece. Não reconhece ninguém, Não reconhece ninguém. Renega todo mundo. Não, ele tem uma doença. Agora, quando eu vi aquela mensagem do Vacareza, lembra aquela mensagem do Vacareza que e quando eu me lembro que as pessoas que a gente achava assim, que eram bandidos são santos. Ele dizia assim, o Vacareza lá no plenário mandava pro Sérgio Cabral: você é nosso, nós somos seus, coisa e tal, fique tranquilo, tá tudo bem, nós somos de você, da gente, a gente é de você, coisa e tal. É o dinheiro que eles ali estava escrito lá embaixo assim: estamos metendo a mão junto. É isso aí. Olha, fala. Não, que foi definido, né, o calendário de pagamento do IPVA 2017. Só isso. Pronto. Só isso, Bem né, aí. gente? Até o... é longo, vai de até 27,27%. E aí você Como tem assim? 27,27%. Mas a inflação... desconto. Desconto. O abatimento. Mas desconto é bobagem. Desconto é pra quem não tem multa, pra quem não tem quem tem avó na zona. Quem paga até o dia 2 de janeiro. Gente, olha aqui, ó. Descontração, pero no tanto. Vamos passar a informação, depois a gente descontrai. Eu quero xingar primeiro. Vamos deixar a senhorita Jéssica explicar que existe uma escala de descontos que chega a o máximo 27,27%. O desconto para o pagamento antecipado pode chegar a 27,27%. As pessoas têm até o dia 2 de janeiro para pagar com os descontos, e o calendário para a cota única começará em 14 de dezembro e se estenderá até o dia 28 de abril. Posso dar uma com relação, só um pouquinho, para nós... Até abril. Deve ser pela placa, né? E aqui tem, né, todo Não, é que tem, não é a placa, lembra? São 3 meses. Os primeiros 3 meses do ano, agora todo mundo tem que pagar. Agora não tem mais a da placa. Antes era pela placa, entendi. lembra? E a cota única é até? Desconto por antecipação, Vitorino. Dezembro e janeiro, 3%. Fevereiro, 2% e março, 1%. Não, tá. E aí tem, né, sem multas. Qual foi o índice de reajuste? Saiu o índice de reajuste? Tá, e o IPVA, resumidamente, o IPVA tem que pagar até o dia 28 de abril. Ou seja, estão antecipando cada vez mais, todos os descontos até dia 2 de janeiro. Assim, ó, estão antecipando cada vez mais. Em agosto de 2017, nós vamos pagar o IPVA de 2018. Exatamente. Em outubro de 2019. Bom, concluindo a informação, para aqueles que dizem que a gente não conclui nada, o desconto, o abatimento... Sem nenhuma razão. Com toda razão. O abatimento de 27,27% se dá, ou terá direito, àqueles que, entre outras coisas, tem o desconto do bom motorista. E quem ganha o desconto de o bom motorista? É aquele que, sem multas, entre o período de... eles estão aumentando cada vez mais. De 1º de 11 de 2013 a 31 de 10 de 2016, eu acho que eu entro nessa. 15%.
sem multas entre 1º de 11 de 2014 e 31 de 10 de 2016, 10%. Eles estão querendo pegar dinheiro mesmo, porque eles estão fazendo... Está fazendo qualquer negocinho assim. Bom motorista sem multas cidadão, entre... né? Não, antes era só... Quem não tinha multa naquele ano. Sem multas entre 1º de 11 de 2015 e 31 de 10 de 2016, 5%. E ainda agora tem o desconto do Bom Cidadão, que são aqueles que têm as suas notas fiscais, que está cadastrado, obrigada. No programa Nota Fiscal Gaúcha. De 1 a 40 notas cadastradas, 1%. Eu tenho que fazer uma confissão para vocês. Eu perdi o desconto do Bom Motorista. Sim, eu acho que... Mas será que alguém tem esse desconto? Eu tinha até esse ano. Eu sempre tive. Claro, eu não dirijo, eu não tive até esse ano, quando eu consegui estacionar, orientada por um guri que eu ia matar depois do guri, mas eu ia pra cadeia depois. Eu... Bate aqui, tia. Primeiro, eu não sou tua tia, coisa nenhuma, não sei o que, fiquei discutindo com o guri. botou? E aí estacionei e fui embora. Quando eu voltei, era veículo oficial. Eu não sou oficial, entendeu? Quer dizer, na verdade, você é isso que não cara sabiam. de chique. E aí eu não... E o Cara de importante. O desconto daí, né, do programa Nota Fiscal Gaúcha, ali tu falou de 1 a 40 notas cadastradas, 1%, de 41 a 99 notas cadastradas, 3% e acima de 100, 5%. É muito Aqui, ó. Não, pra ganhar esse... Vou pagar dia 28. Pra ganhar esse desconto máximo, tem que ter tudo isso e mais a mãe na zona. Parou! Não fala da mãe dos outros. Não, mas tem alguns aí que tem a mãe na zona, porque... Por favor, gente. Ai, Gustavo. Ai, Olha, Gustavo. Tá, a véia tá lá amanhã fazendo quase trocadinho. chega na casa, normalmente. Tu pode chegar mais cedo pra ir direto pro sol. Às 16h30 que tu tem hora no Tem mais reunião no sol. Direto em 30 minutos no sol pra ti amanhã. Dona Mari, Fala, Mari Barcelos. Não sei se vocês se lembram, no início do século passado, nos Estados Unidos, no início do século passado, por 1915, 1920, nos Estados Unidos era muito comum o homem lutar com canguru. Colocavam luvas de boxe no canguru e no homem eles ficavam se socando para cá, socando para lá, etc, etc. E um homem agora, na Austrália, um cidadão de 35 anos, deu um soco num canguru para defender um cachorro, foi criticado nas redes sociais. Não, ele está sendo assim, vilipendiado, né? O que aconteceu? O canguru soltou o cachorro, né? Aí o homem foi lá e deu um soco na cara do canguru. E aí gravaram, mostraram, deu uma confusão. O canguru não reagiu? Aqueles bate mandou procurar isso aqui, eu não peguei. Será que deu uma pancada nele, o canguru? Sim. E o canguru estava estrangulando o cachorrinho. Aí o homem foi defender o cachorro, depois o canguru foi pra cima dele, né? Diz que ele largou o cachorro. E o canguru tem a habilidade de se equilibrar na cauda, onde ele consegue golpear com os 4 o canguru. membros. Você já viu algum canguru? Eu nunca vi canguru. Nunca vi. Você já viu? É livre a caça na Austrália, né, do canguru. Tem muito canguru. A carne é comercializada. Porque tem muito canguru. Tá aqui, olha ali, ó. Não tomar cuidado, vira praga. Vai se esperar, o outro já bateu no colo, olha lá, ó. O canguru tá agarrado no... Olha lá, vai lá. O homem para o carro na estrada, olha lá, ó. Aumenta aí, Magda. Olha lá, mas o canguru provocou, quer sair no braço com ele. Olha lá que máximo. O canguru quer sair no braço com ele também. Aí o canguru olhou pra ele e disse, não vai vir aqui dar de galo. E o cachorro todo valentão foi lá se exibir com o canguru, foi o olho e impressionante. Impressionante a força do canguru, né? O cachorro me tirou Tem vídeos na internet que mostram cangurus musculosos pra caramba. Coisa louca, se o canguru desse uma rabada no cara... É que assim, se o cara tivesse deixado o canguru estrangular o cachorro, ele ia ser achincalhado. E aqui ele é todo Aí ele foi lá defender o cachorro, foi se defender. Ele também foi trucidado nas redes sociais. Sempre, né? Na verdade, não tinha necessidade das pessoas, não tinha necessidade dele ter dado soco no canguru, né? O canguru veio pra cima dele. Mas ele soltou, sai correndo, O cachorro já tinha saído correndo, sai correndo ele também, era o que eu falei. Agora bateu no animal, não pegou muito legal, não. E o homem ainda saiu xingando o canguru ficou bravo. Mas a cara que o canguru olhou pra ele e disse, não,
Tu não... Aqui é o meu galinheiro. O canguru dizia assim, não põe a mão no meu rabo e tal, né? Que Olha isso, aqui, Mara? Não, mas o canguru que falava isso. Os cangurus na Austrália falam. Claro. Eles falam? Falam. Mas, Tá certo em proteger o rabo, afinal de contas. fala, Madonna com vergonha de ser americana e eu com vergonha de ser brasileiro. Cristiano de Stay. Também, Ô, Cristiano, faz uma proposta pra Madonna. Faz a proposta pra Madonna. Madonna, vem ser brasileira, trocar de cidadania. E vai você para os Estados Unidos. Madonna, vem se aposentar aqui, vem. Gustavo Vitorino, Fazer show em real. vale a pena ver de novo. Vamos lá. O nosso telespectador Vai começar de ontem. tudo outra vez. Meu canguru de novo? Não, não é sem canguru. Sem canguru. Quero esclarecer ao Gustavo Vitorino que quando ele afirma que o seu protegido Marco Maia tinha sido denunciado somente por um delator, é falso. Vamos começar tudo de novo. Parou. Ai, não, por ele favor. manda aqui, segue links, que eu tenho aqui, eu não vou botar no ar, mas enfim, segue links, ele faz uma citação de outras denúncias. A primeira, quando da oitiva do presidente, ele está só esclarecendo o que tu dissesse ontem. Quando da oitiva do presidente da OAS, Léo Pinheiro, sobre a Petrobras, ele mencionou ao juiz Sérgio Moro que havia dado dinheiro a Marco Maia. Aí ele tem aqui, ó, tem uma data, isso foi em setembro de 2016, tá? Depois, nessa outra denúncia, o vereador de São Paulo afirma ter dado dinheiro para que Marco Maia comprasse um apartamento em Miami. Ali está na Veja, Abril, enfim. Portanto, cara Magda, quando forem afirmados fatos no programa, que estes sejam, no mínimo, ditos com sentido da verdade. O nosso telespectador, Como é o João nome? Carlos de Oliveira. O João Carlos de Oliveira. O Oliveira? Vamos lá. Seu João Carlos Oliveira. Seu João Carlos Oliveira. O deputado Marco Maia, eu entrevistei ele hoje no programa. Ai, o que foi que ele te disse? Ele falou peremptoriamente o seguinte: o rapaz esse da Odebrecht foi indiciado, ele indiciou no relatório da CPI da Petrobras. E o sujeito disse, olha, vou pegar você, ainda vou pegar você. E de fato pegou, voltou na denúncia lá. Só que assim, ele fez uma denúncia e nunca provou. A delação, e a gente já cansou de falar aqui no programa, ela tem que ser acompanhada de provas. Você sabe o que o seu Delcídio disse? Eu nunca falei com o Marco Maia, nem nunca vi, mas eu ouvi falar que ele cobrava... bom, mas aí não pode, ouvir falar, ninguém pode ser... Aí o rapaz Mas como é que o líder do mesmo partido, Delcídio Amaral, do PT, com o presidente da Câmara dos Deputados, que era o senhor Marco Maia, nunca falaram os dois? Não é meio estranho isso aí? Sobre corrupção. Ele está falando especificamente do caso. O Delcídio disse que nunca falou. Não, mas eu ouvi falar que o Marco Maia... Não, mas ouvi falar, eu ouvi falar um monte e outra de coisa, coisa, eu não posso acusar ninguém. Pois é, né? Aí Mas o ministro Teori Zavascki permitiu que fosse feito, né? Sim, foi feito... Aí só olhando os autos. O que eu considero é o Teori Zavascki, que não é trouxa, né? Olha aqui, ó, tem um e e-mail... sem pressa também. Hã? Ele não é trouxa e nem tem pressa. É só E ver que o que tem de quer processo. dizer? Não, só ver os processos que ele tem para julgar lá. Tá, eu não vou mexer nessa panela de novo. Tá. Olha aqui, ó. Aposentadoria, voltando à aposentadoria. Lenir Matos de Oliveira diz o seguinte: existe um fato que a maioria desconhece. Funcionário público continua pagando previdência após aposentado. Os governos tratam os aposentados e pensionistas como um fardo, mas ninguém nunca menciona que a previdência continua sendo paga em ambos os casos. Sim, Magda, a arrecadação da Previdência, ela Sim, mas ela quer esclarecer isso, a gente nunca disse isso. O problema todo é que os fundos, os recursos da Previdência vão para o caixa único do governo. E aí dá no que dá, eles gastam. Então não é novidade o que eles estão querendo fazer. Não. A discrepância. Então o que o Temer está fazendo, esse novo projeto, não é novidade, então. Sim, não é novidade. Que ela está dizendo. Sim, o que a novidade é a aberração de ter cumprido 49 anos. Sim, os termos. Os termos é que são absurdos, né? Tá, mas daí a pessoa tem que pagar 49 anos para se aposentar com e depois 100%. Continua pagando ainda. Não, paga 49 anos, tem que completar 65 anos de idade e, teoricamente, 100%, porque, na verdade, é a média dos últimos 5 anos, só que o índice de reajuste dos últimos 5 anos não é o índice da inflação, é o índice do governo, que é bem abaixo.
A excrescência em realidade... É outra coisa. A excrescência em realidade é a diferença entre as aposentadorias do INSS e alguns setores do serviço público. Essa é a grande discrepância, porque se aposentam com 30 mil, 50 mil, avanço daqui, avanço dali, esse que é o grande problema. E essa que é a diferença dos custos. 1.100.000 aposentados do serviço público federal contra 28 milhões, 29 milhões ou quase 30 milhões do INSS. Essas outras aposentadorias do serviço público, elas representam um número superior ao número das aposentadorias do INSS. É só ver aí, isso está aí. Após o pedido de prisão, a esposa de Cabral se apresenta à Justiça Federal do Rio de Janeiro. Como nós tínhamos comentado aqui, agentes da Polícia Federal foram ao apartamento do ex-governador e cumpriram mandado de busca e apreensão de joias, pedras preciosas, objetos de arte e dinheiro. Após ter a prisão preventiva decretada, Adriana Anselmo se apresentou com seus advogados. A 7ª Vara Federal Criminal, enfim, foram às ruas, deixa eu ver, nada mais. Os policiais foram ao seu apartamento, objetos de arte e dinheiro em espécie, com valor igual ou superior a R$30 mil ou $10 mil, que não tem a prova de sua origem. Também foram rastreados documentos, mídias e outras provas relacionadas aos crimes de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, documental e organização criminosa. Esquema investigado na Operação Calicut, que é o desdobramento da operação. E você acha que ainda vai estar lá joia e coisa de valor? Sabendo que o circo está pegando fogo, que ela está indiciada? Não, eles até pegaram, mas alguma coisa tem que ter para não dizer que não dá na vista. Não dá na vista, entendeu? Por isso o fator surpresa é muito importante. E mais números porque senão dá tempo de fazer a limpa. Mais números foram divulgados hoje, né? Algumas pesquisas e tal. E o Banco Central divulgou que em novembro os depósitos em poupança foram maiores do que os saques. Olha só, as pessoas receberam a sua primeira parcela do 13º, né? E começaram a poupar mais. Isso é um medo, né? O medo depois das pessoas. Depois de muito tempo. Depois de muito tempo que pela primeira vez no ano. E olha, sem correção. E olha que as retiradas eram assim astronômicas, muito altas. O valor chegou a 1.801 milhões. Olha aqui, dinheiro na poupança, uma coisa que nós não falamos... Tem uns trocadinhos lá, para pagar os remédios da minha velhice, aquelas coisas. Como é que é? Tem uns trocadinhos lá. O que é trocadinho? O Sérgio Cabral disse também que tinha, que deu umas bijuterias lá para a mulher dele, da Tiffany's, da Van Cleef & Arpels, uma bijuteria. 600 mil, não faz nada. Não, mas eu não estou nessa turma, não. Não, a minha turma é outra. Porque tu não é casado com a Adriana Anselmo, mas poderia ser casado com ela. Ela é muito brava. Brava, xinga ele. Mas, bicho, por essa grana, se atura qualquer jararaca. O pessoal do Palácio lá, Guanabara, Palácio lá das Laranjeiras... Tu tá me saindo um belo gossip, belo fofoqueiro. Não é, isso está toda a imprensa do Rio de Janeiro está divulgando, diz que ela xingava todo mundo. Não disfarça, Mário Barcelos, tu deve saber muito mais, tu devia privar muito mais com o Sérgio Cabral e com a dona Anselmo. Ele está estudando bastante. Não, a dona Anselmo eu não conheço pessoalmente. Agora, Adriana Anselmo. O Sérgio, ele participava do meu programa na Rádio Tupi do Rio E tu te dava com ele o tempo que ele era casado com a outra senhora Cabral. Não, jantamos, almoçamos juntos diversas vezes. Quem pagou a conta? E tal. Ele pagou. Ele pagou, era político, tinha que pagar. A senhora acha que eu vou pagar a conta para político? Eu não tenho dinheiro para isso. Eu sou um humilde homem de rádio. Eu não tenho dinheiro para pagar. Eu não peço o rico aqui na mesa é o senhor Vitorino, doutor Vitorino. O doutor Vitorino que tem o nome de uma poupança. Agora, a verdade é... Sim, eu tenho uma poupança grande mesmo. Tu tem uma barriga. Uma barriga, tu diz que não. Agora tu diz que tem poupança. Não, mas de fato, assim... É que a poupança é uma, né? A barriga é outra. São locais diferentes. Sobrarada! Ô, Mário Barcelos, você sabe qual é a diferença que existe entre um terrorista e uma esposa grávida? Ai, meu Deus. Olha o que tu vai dizer. Com o terrorista... Olha o SOI, tu já tá no SOI amanhã, 30 minutos. Dá pra me falar de novo? Sim, não se interrompe a piada, não escolhendo a piada. Eu tô fazendo Vitorino. A diferença entre um terrorista e uma esposa grávida, com o terrorista tu ainda pode negociar.
Ai, que horror. Falando em negociar... É preconceituoso, né? É, assim. Meu Deus. É por isso que não casam. Agora as mulheres grávidas Por vão isso que não consegue casar, como diz o Chicão Tofani. Olha aqui, ó, nós falamos, desde o início do programa, nós já falamos sobre as novas regras ou as pretensas mudanças, né, na aposentadoria. E a gente não falou como repercutiram essas novas regras no campo. As regras gerais para os trabalhadores rurais provocaram, obviamente, uma reação no campo. Para eles, como ficou? Produtores familiares só poderão se aposentar também aos 65 anos, tá? E terão que contribuir com alíquota individual e obrigatória. Pelas mudanças, eles terão que fazer 25 anos de contribuição. Tá? Se o agricultor tiver de trabalhar até 65 anos para ter direito à aposentadoria, isto significa mais de 50 anos em atividade, certo? A FETAG, através do seu presidente, reclamou, obviamente, né? E disse uma coisa que é óbvia. Quem faz as leis, ou quem determina, ou quem fez essa coisa esdrúxula, e o Gustavo Vitorino está dizendo desde o início do programa, e nem falávamos em trabalhadores rurais, é quem realmente não conhece o trabalho do homem do campo. É ou não é verdade? Quem não conhece o trabalho do homem do campo, foi o que disse o presidente da FETAG. E ele tem razão, ele tem razão. É ou não é? É uma lei que conseguiu desagradar a todos. Policiais civis também. Imagina. Né? Policiais civis também entram no mesmo esquema. O Temer vai fazer um negócio impensável. Ele vai conseguir reunir a turma de verde e amarelo e a turma de vermelho no mesmo protesto contra ele. Não combina verde com amarelo, dá azul, né? Não, verde e amarelo. Verde e amarelo. Com vermelho. Com vermelho. Ele vai unir o Brasil contra ele. Ele vai unir o Bolsonaro e o G. Willis. Ele conseguiu um negócio inacreditável, que o Renan é fazer já uma coisa. Conseguido isso. Ele conseguiu fazer um negócio tão ruim que os agradou. Porque a gente esperava, 65 anos, tá bom. É até aceitável, né, Mário? Uma idade mínima, coisa e tal, estabelece. E a gente até concordava. Agora, fazer as pessoas contribuir 49 anos. A presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, ela chama Jane Berwanger. Conversou comigo no programa hoje. E ela diz o seguinte, eu destaquei assim, duas frases que ela disse que eu acho que definem muito. A proposta, diz ela, é muito arriscada. O governo está trocando uma receita certa por uma contribuição incerta. Por quê? Porque ela vai depender da capacidade de cada um dos produtores. Sabe? De trabalho, de pagamento, as pessoas vão começar a pagar. Sim, o grande problema, Magda, que tem nisso aí é que a contribuição compulsória vai acabar atacando isso e criando a insegurança jurídica. Daqui a pouco ninguém paga mais nada. O produtor familiar, ele não tem uma renda fixa. Gente, essas pessoas modestas... Então eles não sabem quanto é que vão recolher. Vamos de novo. Tenta imaginar o pessoal do DEMAI trabalhando até os 65 anos. Dá. Tenta imaginar os garis do MLU. Não existe. 65 anos. Não tem como. Não dá. Não dá pra ser. Não dá pra ser. Policial. Como é que tu vai botar um policial de 64 anos correndo atrás de vagabundo na rua com a bola na mão? Impossível. Não dá, tia. Se arriscou o tempo todo. Não dá. Aí a gente diz aqui, não pode se aposentar com 47, 48 anos. Concordo. Mas assim, um meio termo. 8 ou 80, não dá. Um meio termo. E o que irrita, o que está indignando é 49 anos de contribuição. Para um pouquinho. Estabelece assim, o mínimo de 15 anos de contribuição, ou o mínimo de 20 anos de contribuição. Tá bom, tá razoável. Mas aí você vai, com 65 anos, com 15 ou 20 anos de contribuição, você vai receber 75% da média dos seus últimos 5 anos. Olha aqui, isso é um genocídio. A terceira idade no Brasil. É um genocídio. Vamos falar de coisa boa. O jogo do Grêmio. Só um minuto só para terminar aqui, ó. A Ana Maria Weissheimer diz o seguinte: vou ficar torcendo para o Paulinho da Força e seus comparsas façam dessa reforma uma zona, uma esculhambação. Vou, Vitorino. Volta, PT, então, é isso que querem? Não é isso. Não, você não entendeu. Uma coisa é uma coisa, outra coisa. Esse pensamento é um pensamento raso.
O fato de você não concordar com uma coisa não quer dizer que você queira outra. Eu não quero PT de volta, não quero essa turma de vermelho fazendo esculhambação. Até porque estão aí porque fizeram coligação com o PT. É a mesma coisa? É que assim... É a mesma coisa. Então, na verdade, nós estamos lidando com a outra parte da maçã podre, outra metade. Agora, a gente pensou que a outra metade da maçã podre ia pelo menos tentar dar um jeito, melhorar, coisa e tal. Mas, essa proposta da Previdência é um absurdo. Vamos falar de Grêmio, então. Depois de 15 anos, talvez, vem aí. Talvez, título, né? Talvez, porque como disse o Renato, ele disse em entrevista coletiva, pé no chão, dizendo que respeita muito o time adversário, mas que o time dele é muito forte. Se eles vierem pra cima ou se eles ficarem na retranca, que ele já fez todas as possibilidades. Treinaram muita cobrança de pênalti. E que disse pra eles, não adianta entrar de salto alto, não adianta pensar que já ganhou, porque nós ganhamos lá e isso pode acontecer aqui, mas não vai, porque vocês no mínimo vão fazer aquilo que vocês fizeram lá, vão ter garra como vocês tiveram lá, e isso ele é muito positivo, né, Magda? E ele disse assim, eu adoro mata-mata, e eu acho que o Grêmio também gosta de mata-mata, e então eu tô positiva. Vamos lá. Ele é virginiano. De que dia é o Renato? 9. O nosso telespectador Manuel, 9 de que? De quando? Setembro. Eu não sei quando é virgem. Quando é dos signos virgem. Manuel Azevedo diz assim, boa noite, Renato Gaúcho garante, abre aspas, Carol estará presente na arena. Isso ele disse também. Um dos meus amuletos. Aí o Manuel Azevedo diz assim, sem comentário, ela pode estar, ela não pode estar dentro do campo. Mas ele disse, ela vai entrar no campo, a gente já falou com... Ele já disse. Ele disse assim, ela vai entrar no campo, porque ela é meu amuleto, nos momentos ruins ela estava, agora nos momentos bons ela vai, mas tem que terminar. Mas depois que terminar. Aí ela vai. Concedeu entrevista pra nossa Rádio Grenal, né, e perguntaram pra ele, e a Carol, ela vai estar... Quer ir lá buscar ela no aeroporto? Não gostou muito do comentário, não. Mas hoje, na entrevista coletiva, ele falou numa boa, ele é um pai dizendo que uma da tarde ela tem uma prova e que ela vem só depois, que ele fica em cima, que ela estuda, que isso, que aquilo. E aí o jornalista perguntou, e a Carol vai entrar no campo? E ele disse assim, ele deu uma risada, disse assim, já conversei com a direção e tal. A Carol vai entrar no campo. E os torcedores vão se reunir amanhã na Guete, né? Vai ter telões para todos os Eu só espero que seja tudo pacífico. Pelo amor de Deus. Que seja o resultado que for, por favor, que seja uma festa. Ponto. E outra coisa, não é porque ele é gringão, não, que ele não gosta, é porque... Cachorro comedor de ovelha, a gente sabe como é que funciona. E sabe bem depois. Claro. Tempo atrás, assim, chegou a cogitar dele botar câmeras pra controlar a filha e tal. Era o que falava na época que ele morava no Rio de Janeiro. Ele mora no Rio de Janeiro. Agora, mas isso pelo que a Magda disse mesmo, né? O cara, ele sabe. Quem for Renato Gaúcho sabe como é que é aí na rua. Ele passou de consumidor a fornecedor. Isso aí. É da vida. Deixa a Carla passar um assunto por... Não, é verdade. Agora a torcida do Grêmio estava um pouco preocupada hoje nas redes sociais e eu acho que a torcida do Grêmio não tem que se preocupar, não. Ela tem que comemorar e fazer festa, e a melhor forma de homenagear a Chapecoense e a sua torcida é exatamente comemorar o título. Fazer gol, ganhar o jogo. Fazer o gol, ganhar o jogo, comemorar o título, que é um momento máximo de uma comemoração. Então, que o Grêmio comemore amanhã, que faça festa, que vire a madrugada, que solte foguetes, porque é um título merecido. E acho que o Grêmio Porto Alegrense, a melhor forma de homenagear a Chapecoense é exatamente fazendo isso. Então... Carla Cris. Boa noite. Carla, há muito tempo não mando mensagem, porque sempre elogio o Marne. Sabe por quê? Ele é a pessoa mais educada desta bancada. Simplesmente o mais elegante em tudo, palavras e gestos. Abraços, Sheila de Caxias do Sul. Muito obrigado, dona Sheila. Um abraço para Caxias do Sul, que terra bonita. Para dona Sheila também. Para dona Sheila, tô mandando um beijo, um abraço. Eu podia o Vitorino já veio da... Vai agora, aproveita, deixa que a Sheila te... a Sheila com C. Se não fosse... Parou. Se não foi... Uma vez era... Se não fosse a Sheila, tu não ia falar agora. Fala. Primeiro aniversariante, Arnaud Rodrigues. Lembra do Arnaud Rodrigues? Sim. Ele trabalhou muitos anos com o Chico Anísio. O Arnaud, infelizmente, teve uma morte terrível, morreu afogado lá no Tocantins.
ele foi autor de grandes textos, coisa rara, ele era um grande redator humorístico. O Keke Rosberg, mas antes do Keke Rosberg, o pai do Nico Rosberg, que nós já falamos essa semana, o Emílio Santiago, meu querido amigo Emílio Santiago, se vivo fosse, estaria completando 70 anos no dia de hoje. Estudaram a voz do Emílio Santiago e no estudo foi comprovado que a melhor voz de um cantor brasileiro era a voz do Emílio Santiago, um homem educado, um homem fino, com formação superior, bacharel em Direito. Outros 2 aniversariantes, os gêmeos Chico Caruso e Paulo Caruso, né, que são 2 cartunistas. O Tom Hulce, vocês não lembram desse homem? Ele fez o Mozart, lembram? Wolfgang Amadeus Mozart. Ele foi o intérprete desse grande filme do Milos Forman, em que ele dava aquela gargalhada. Vencedor do Oscar. Antônio Calone, sim, foi um dos grandes filmes. Antônio Calone, ator brasileiro. E a moça, a Cecília Dassi, lembra daquela menininha de Stay, que fez muitas novelas? Ela parou com a televisão. Ela se formou em psicologia e optou em ter o seu consultório, ter o seu escritório, seu consultório lá em São Paulo. Não está no Rio, né? Na novela Chiquitita. Isso aí, Não, né? a Cecília Dassi, ela contracenava com o Paulo José numa novela do Manuel Carlos. Isso. É aquela criancinha, pequenininha, crespinha. E eu tenho mais quatro falecimentos que eu sou obrigado a falar. O Jefferson Davis, que foi o presidente confederado, formado na academia de West Point, lá nos Estados Unidos, volta para o Sul e cria a ideia da confederação. Ele era escravista, escravagista, tinha a sua fazenda também. Alguns detratores diziam que ele era um homem fraco, mas sinceramente eu não acredito que um homem num território com 8 milhões de habitantes, pobre, se contrapôs, entrou em guerra e quase venceu o norte rico dos Estados Unidos com 18 a 19 milhões de habitantes naquela época. Ninguém lembra quem foi, né? Outro aniversariante, o João Cândido, lembram da Batalha da Chibata? Esse homem que foi, todos os seus marinheiros brasileiros Almirante apanhavam. Negro, né? Isso, exatamente. Citado numa música de João Bosco e Aldir Blanc, gravado. A Chibata. Revolta na Chibata. Pensei que isso é uma mosca, todos. Já ia ajudar. Aqui eu nunca vi mosca. Revolta da Chibata. Querido, desculpa. Não, olha aqui. Eu olho para a criatura assim, eu digo que será. Os marinheiros eram subjugados pelos sargentos e tal, e apanhavam com chibata. Por isso que aconteceu a revolta da Chibata. Né? Tem um livro do Alci Cheuich que conta a história de João Cândido, o Almirante Negro. E hoje, dia do falecimento, aos 50 anos de idade, do João Goulart, ex-presidente do Brasil. Até hoje dizem que não havia veneno, né, que foi realmente o óbito, ele foi a óbito devido a um infarto. E finalmente o Roy Orbison, o autor de Pretty Woman e Crying, que para mim é uma das músicas mais lindas dos Estados Unidos. Crying para mim é fantástico. O Roy Orbison era um cantor maravilhoso, ele alcançava notas espetaculares. E o Ron Ronaldo. Mas a minha predileta era You Got It. Só para me corrigir, que eu confundi a Cecília Dassi com a Carla Dias. A Carla Dias é que foi a atriz da Chiquitita. E eu acho que hoje é a primeira, não sei se gravação pode-se falar, de Thomas Edison, não é, Marni? Thomas Alva Edison, eu acho que não foi ontem ou hoje, eu não me lembro exatamente. Primeiro o quê? Gravação. O primeiro registro que se tem de voz, de voz em rádio. Devia ter um som maravilhoso, né? Mas foi a primeira, né? Foi. Boa noite, Carla. Pergunta ao Marni quanto tempo de trabalho ele tem e se continua trabalhando, a gente não precisa nem perguntar, né? Porque ele está aqui, né? 51 anos. Vitorino, conforme eu ouvi hoje no anúncio do ministro, quem atingir os 49 anos de trabalho ganhará o teto do valor e não 75%. Eu ouvi certo? Sim, né? Isso aí, né? 5 mil e poucos. Não, olha bem. Sim, 49 anos de trabalho. Sim, 49 anos de trabalho. Exatamente. Se aposenta com 5 mil e poucos. 49 pode chegar a 5 mil, não esquece que é a média dos últimos 5 anos. Mas pode chegar. Na média, mas não é o depende da 75%. Não, 75% é quem não tiver 49 anos de contribuição. Se tiver 65 anos de idade, mas não tiver 49 anos de contribuição. Aí é 75% que vai sendo escalonado, vira 76, 77, 78. Conforme os anos de contribuição. Já tem um novo candidato à presidência da República. Quem o senhor que é? Álvaro Dias. Meu amigo Luiz Carlos Melo me comunicou que seus amigos do Paraná disseram a ele, Melinho,
sabe das coisas. Ele me disse, o Álvaro Dias é candidato pelo PV, por isso que ele saiu do PSDB e foi para o PV. Ele é candidato à presidência da República. Olha, e o Álvaro Dias, ele é um forte candidato, né? Pelo menos tem uma ficha limpa, pelo menos é o que eu sei, o Álvaro Dias. Ele é bem limpinho. Ô, senhor Vitorino, o senhor degrada as pessoas. Eu não disse nada, eu só disse que ele é limpinho. Ele é aquela franjinha dele. Gustavo Vitorino, tu tem que ter um pouco de respeito ao protocolo das pessoas. Tu gostaria que as pessoas se referissem à tua pessoa assim? Sim, franjinha. Aquele que tem a boca de ondinha. Não, aquele que falta franjinha. Cabelo. Aquele que falta franjinha. Aquele que é o dono da verdade. Não é. Mas eles falassem assim de ti. Mas eu não permito, eu não leio aqui. Por que tu tá defendendo o Álvaro Dias? Porque tu quer um carguinho na presidência da República? Tô louca pra ir pra lá é super tranquilo, entendeu? Super bom. Tá uma maré, assim, bem tranquila. Não, querido, é que assim, Brasília tá uma maravilha. Eu não quero que tu passe o resto dos teus dias no sol aí. A gente precisa de ti, a gente entendeu? gostaria de continuar com o programa, a gente já tem muita incomodação, entendeu? Eu não gostaria que baixasse uma nada aqui, entendeu? Que não fosse só o bom humor, entende? Então, assim, eu tento controlar um pouco. Sim, tá certo. Entendeu? Pra quê? As pessoas não te fizeram nada de mal até agora. Mas que a franjinha dele é estranha? Mas isso é outra. Diz pra ele, liga pra ele, diz, não é franjinha, mas não diz aqui. É implante, mano? É implante, sério? E pintar de castanhozinho, né? O Renan Calheiros fez. Não, o homem quando pinta... Olha aqui, ó, vamos falar sério aqui, que é isso que interessa. Boa noite, bancada, assistimos todos os dias este belo programa. Gostaria de salientar entre todas as virtudes dos colombianos, voltando ao assunto dos colombianos, não vi e não ouvi ninguém falar do IDH da população de Medellín. Pesquisei e fiquei encantado com o índice que é de fazer inveja, além do número de universidades na metrópole, que em uma população em torno de 2 milhões de habitantes, 160 mil são universitários. Está explicado. Igualzinho aqui, não acham? Eugênio Hack de Sapiranga. Sim, a Colômbia, em todos os índices, ela supera o Brasil. Ela não tem o tamanho econômico do Brasil, mas nos índices de IDH, índice de educação, ela supera o Brasil em tudo. A gente teve uma grande prova disso, né? Como eles foram solícitos com os brasileiros em forma de divulgação, de auxílio, eles sempre se colocaram muito à disposição dos brasileiros. Eu acho que nem os brasileiros... Eles foram eficazes. Claro. Eu acho que nem os brasileiros sabiam que eram tão bem-quistos pelos colombianos. Porque foi surpresa. Para mim foi surpresa. Falando em bem-quistos, queridos, não fica triste. A gente vai, mas volta amanhã, logo depois do Jornal da PAN. Não é que segunda nada, amanhã a gente tá de volta. Beijo. Tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.